Bom dia, meu nome é Nelson Gomes Neto. Eu vou resolver aqui o problema do string matching utilizando FFT, a transformada de Fourier. Então, aqui só um sumário da minha apresentação. Então, eu vou falar o problema, qual é o problema do string matching. Em seguida, falar brevemente sobre a transformada de Fourier e mostrar resolver utilizando FFT três versões diferentes do problema do string matching. E no final, eu vou mostrar como resolver o problema F do Etcode ABC 196. Então, qual o problema do string matching? Você tem duas strings, S e P, tá? E você quer saber se P está dentro de S, ou seja, se P é uma substring de S. Então, por exemplo, se S fosse igual a ABC, ABCD e P fosse igual a BC, então a resposta seria sim, porque BC está aqui dentro. Nesse outro caso, a resposta é não, porque não tem BC aqui dentro, certo? Então, esse é o problema do string matching, tá? Então já vamos para a transformada de Fourier, a Fourier Transform, que é linda. Eu não vou entrar em muitos detalhes aqui, mas é um algoritmo que serve para você multiplicar dois polinômios de uma forma mais eficiente, certo? Então, suponha que você tem dois polinômios, A e B, você quer multiplicar eles, vai dar um polinômio C. Então, para você achar o coeficiente I do polinômio C, você faz esse somatório de multiplicações aqui. Então, você faz AJ vezes BI menos J, para achar o coeficiente I. Então, só um exemplo aqui, para não ficar tão abstrato. Para achar o coeficiente C2, ou seja, o coeficiente que vai estar junto de x elevado a 2, a gente vai fazer A0 vezes B2, A1 vezes B1 e A2 vezes B0, certo? Então, com isso, a gente vai achar o coeficiente C2. Isso aqui é n, a gente está iterando sobre n índices, e a gente tem que achar n coeficientes. Então, esse algoritmo aqui seria n quadrado. Mas tem como fazer isso em n log de n, utilizando FFT. Então, massa, temos essa ferramenta agora para multiplicar polinômios de forma rápida, utilizando rápida em log de n, certo? Então, o que a gente precisa fazer agora? A gente precisa transformar o problema do string matching em um problema de multiplicação de polinômios. Então, eu vou primeiro fazer isso utilizando a versão do problema binária, ou seja, as duas strings só têm zeros e uns. Vai ficar mais fácil de entender. Então, vou até renomear de S e P para A e B, tá? Já para ficar mais próximo da multiplicação de polinômios, a gente quer fazer com que o matching, o binary string matching, que é esse problema aqui, ser o mais próximo possível da multiplicação de polinômios para a gente poder utilizar a multiplicação de polinômios para resolver ele. Então, existe um match, ou seja, elas estão iguais, começando na posição i, se você fizer fazendo um somatório, para cada posição, começando de i e indo até i mais m menos 1, onde m é o tamanho da string b, se todos eles forem iguais. Então, se todos eles forem iguais, esse somatório aqui vai dar m. Então, vai existir o match, né? Na multiplicação de polinômios, a gente encontra o coeficiente i de uma forma parecida. A gente também faz um somatório, só que tem duas diferenças. A primeira delas é que existe uma multiplicação no lugar de um igual, e a segunda delas é que o índice do b diminui enquanto o índice do a cresce, certo? E no problema do binary string matching, os dois estão crescendo juntos. Então, como é que a gente pode fazer para resolver isso? A gente pode reverter o polinômio b. Revertendo o polinômio b, a gente vai estar mapeando de b0 para bm-1, de b1 para bm-2, de b2 para bm-3 e assim por diante. E com isso, a gente vai ter os dois crescendo, certo? Se a gente for olhar no polinômio original, né? Olhando no polinômio original, por exemplo, o coeficiente C2 ficaria A0 vezes bm-3 mais A1 vezes bm-2. Então você vê que enquanto A cresce, o B também cresce. O somatório não muda, ainda continua a mesma multiplicação de polinômios. Mas se a gente for olhar para o B antes de fazer essa reversão, para onde cada coeficiente está sendo mapeado, eles estão sendo mapeados para isso aqui. Então, é equivalente, certo? Então, a gente já está mais próximo, a gente já resolveu a primeira diferença que tinha entre a multiplicação de polinômios e o binary string matching. Só que tem um bônus aqui ainda, que é o seguinte.
Suponha que o polinômio b tem grau 1. Isso funciona para qualquer grau, tá? Eu estou pegando só um exemplo para ficar mais fácil de entender. Mas suponha que tem grau 1, ou seja, ele só vai ter os coeficientes b0 e os coeficientes b1, né? Então, do coeficiente b2 para frente, todos eles vão ser zero. Quando ele for fazer esse somatório aqui, ele vai substituir por zero para encontrar o coeficiente CI, certo? Então, o que que vai acontecer se a gente for olhar no polinômio b original, antes de reverter, né? A gente sabe que os coeficientes menores ou iguais a m-3, que é equivalente a esse aqui, vão ser iguais a zero. Então, onde tiver coeficientes menores ou iguais a m-3, a gente, como qualquer coisa vezes zero vai dar zero, a gente pode ignorar eles. Então, a gente vê que já vai ficar o seguinte: a0 vezes bm-2 mais a1 vezes bm-1 para encontrar o c1, é muito parecido para o c2 e para o c3. Então, você está só deslocando o, o início do A, mas o B continua sendo igual, certo? A gente está fazendo bm-2, bm-1 porque o grau é 1. E quem é o bm-2? É justamente o B0, ou seja, a primeira posição. E quem é o bm-1 é justamente o 1, ou seja, a última posição. Então, o somatório, se a gente for olhar no original, no B original, vai ficar o seguinte: começa de I menos M mais 1 e vai até I, onde a gente vai multiplicar a J vezes BJ, igual a gente faz para o Binary String Matching. Só que ainda tem um problema, que vezes não é igual. Então, o que a gente pode fazer para que essa multiplicação aqui só dê 1 se eles forem iguais? Se eles forem diferentes, dá uma coisa diferente de 1. Qualquer coisa diferente de 1. E se a gente fizesse o seguinte? Substituísse, quando a gente fosse transformar uma string em um polinômio, a gente pegasse os zeros e transformasse em uns, coeficientes uns, e transformasse os uns em menos uns, coeficientes menos uns. O que, que vai acontecer? Quando a gente multiplicar o 1 vezes 1 vai dar 1. Quando a gente multiplicar menos um vezes menos um vai dar 1. E se multiplicar 1 vezes menos um ou menos um vezes um vai dar menos um. Então só dá 1 se for igual, e se forem diferentes, dá menos um. Massa. E aí, com isso, vai existir um match na posição i menos m mais 1 se o coeficiente i der uma soma m. Ou seja, quando a gente multiplicar eles, todos eles deram iguais, então todos eles deram 1 e a soma deu m certinho. Note que os dois estão iterando sobre m posições, tá? Assim, para encontrar o coeficiente, ele vai estar iterando sobre mais, mas como os coeficientes com índices maiores que o tamanho do polinômio são zero, vai ser o mesmo que não está considerando eles, certo? E é ainda melhor que isso, na verdade, fazer esse mapeamento, porque a gente tem como saber exatamente quantas letras deram match. Porque se derem diferentes, a gente vai estar perdendo dois nessa soma do coeficiente i. Por quê? Porque a gente está deixando de ganhar um mais um e ganhando um menos um. Então, no total, fica menos 2. E se a gente fizer o seguinte, pegar o coeficiente i, somar com m e dividir por 2, a gente vai ter exatamente quantas letras deram match na posição i mais m menos um. Só um teste aqui para verificar se essa formulinha está funcionando. Se a gente plugar aqui m no CI, ou seja, deu match, a gente vai ter m mais m, que dá 2m, dividido por 2, dá m certinho, que é o que devia ser, deram exatamente m matches. Se tivesse uma que foi diferente, vai ficar m menos 2, né? Então vai ficar 2m menos 2 dividido por 2, que dá m menos 1. Ou seja, tem uma letra diferente só, então tá certinho. Mas, maravilha. Então, sumarizando aqui, o algoritmo seria: recebo dos strings st, crio os polinômios para t e para o reverso de t. Pode ser o reverso de s também, não tem problema, mas um deles tem que estar revertido, não os dois.
E aí o coeficiente i do polinômio vai ser igual ao bit i vezes, m, vezes menos um. Então, se o bit i fosse zero, vai ficar zero. Se o bit i fosse um, vai ficar menos um. E aí a gente faz a multiplicação de polinômios utilizando o FFT e vai receber um array de coeficientes, que é o resultado dessa multiplicação, é o polinômio resultante. E aí, para cada posição i, existe um match na posição i menos m mais um, se o match se o coeficiente i foi igual a m, certo? Note também que eu tenho como saber quantas letras deram iguais começando a string t em posições antes do início de t. Então a gente vai estar ignorando um prefixo de t e no final, depois de terminar a s. Então a gente vai estar ignorando um sufixo de t. Dá para fazer isso também. Tá, agora vamos para uma versão mais genérica do problema, ou seja, onde você tem letras, quantas letras você quiser, tá? Eu vou aqui mostrar para 26 letras, mas funciona para quantas letras quiser, tá? É bem parecida a ideia. A gente, a gente consegue fazer tudo que a gente fez até aqui, ou seja, a gente tem o somatório bonitinho, só que ainda tem que transformar a multiplicação em igual. A gente ainda tem que encontrar uma forma de mapear as 26 letras de forma que só dê um se as letras forem iguais. Se der diferente, se as letras forem diferentes, tem que dar algum valor diferente de um, tá? Então, o que que a gente pode fazer? A gente pode usar números complexos. Se a gente pegar cosseno de θ mais seno de θ vezes i, o número complexo, vezes cosseno de θ menos seno de θ vezes i, a gente vai ter o seguinte: cosseno ao quadrado menos seno ao quadrado vezes i ao quadrado. Só que i ao quadrado é menos um, porque i é a raiz de menos um, certo? Então a gente vai ter cosseno ao quadrado mais seno ao quadrado, que é a identidade do cosseno de seno, que dá um. Massa. Então, se os ângulos forem iguais, a gente vai ter um. Se forem diferentes, vai ter alguma coisa diferente de um, certo? Então, se a gente fizer o seguinte, no lugar de mapear as duas strings da mesma forma, a gente mapeia a string A para o coeficiente j sendo cosseno de θ mais seno de θ vezes i, o número complexo, e o b para cosseno de θ menos seno de θ vezes i. E aí só que a gente precisa fazer é distribuir cada letra para um ângulo diferente. A gente pode só fazer, distribuir mesmo, 2π dividido, quer dizer, 2π 2π dividido por 26, que é quantas letras a gente tem, vezes o valor da letra que a gente tem. Então, A0, B1 e assim por diante. Tá? Só distribuindo mesmo. E aí, com isso, a gente conseguiu. Bala. Então, vai existir um match na posição I se o somatório der igual a M, igual a gente tinha anteriormente. E agora uma versão ainda mais genérica desse problema, que é o string matching com wildcards, que é só você ter um asterisco que significa qualquer letra, tá? Então, por exemplo, tendo a string ABCC, AACC e a string que eu quero saber se tem lá dentro T igual a vezes não, A asterisco C, existe um match na posição 0 com ABC aqui, um match na posição 4 com AAC e um match na posição 5 com ACC. Então, é o mesmo que antes, tá? Só que se tiver um asterisco, no lugar da gente fazer cosseno de θ menos seno de θ vezes i, a gente coloca zero. E aí o que, que vai acontecer? Vai existir um match se o somatório der igual a m menos a quantidade de wildcards, a quantidade de asteriscos que tem na string t. E aí com isso, feito. Maravilha. We've done it.
Aí agora eu vou mostrar o problema lá do Etcoder, rapidamente, que foi o que motivou eu estudar isso aqui. Então, é o seguinte, ele dá duas strings binárias, ST, e ele quer saber a quantidade mínima de alterações que ele precisa fazer em T para T ser uma substring de S, certo? Então, um exemplo aqui, com S sendo igual a isso e T sendo igual a isso, a quantidade mínima de alterações que eu preciso fazer é 1. Se eu alterar esse cara aqui para 0, eu vou ter um matching nessa posição aqui, certo? Então, o que, que a gente faz? A gente sabe, a gente tem como saber exatamente quantas letras deram match com FFT. Então, a gente transforma em polinômio, multiplica e faz aquele cálculo lá, pega o coeficiente, soma com o tamanho da string, divide por 2, isso aqui dividido por 2, e aí sabe exatamente quantas letras deram iguais nessa posição. E aí a gente faz o seguinte: a gente itera lá sobre as posições e aí a gente faz quantas letras tem na string T menos quantas deram iguais no matching. E aí com isso a gente encontra quantas estão faltando para dar o match. E aí a gente pega o mínimo disso e é a resposta. E aí é isso. Muito obrigado.